James Gunn fez de novo, é isso aí, estreia Creature Commandos, que é a primeira produção do DCU, DC Universe, DC Studios, nas mãos de James Gunn e Peter Safran. Eu já assisti todos os episódios da série e agora eu vou contar ali primeiras impressões, tá? Fique tranquilo ou tranquila, não vou dizer nenhum spoiler. O que eu posso dizer é que ele conseguiu mais uma vez. O James Gunn, ele tem o grande talento de pegar super equipes que ninguém dá nada e colocá-las ali na primeira fila, né, no hauá dos heróis ou vilões, seja da Marvel, seja da DC. E é óbvio que vamos ter muitas comparações com Guardiões da Galáxia e Esquadrão Suicida, até do próprio James Gunn, né? Ele fez a sequência do Esquadrão Suicida lá, aquele que a gente não fala, e tem esse Esquadrão Suicida que ele produziu para a DC, que foi, apesar de um flop de bilheteria devido à época de pandemia, foi bem mais conceituado, né? Bem mais divertido que o primeiro filme. O que já sabemos sobre Creature Commandos é que ele realmente pega essa vibe de personagens deixados de lado, personagens que são párias quase, e que tem um conflito, que tem um quesito muito mais humano do que se pode imaginar, do que se pode parecer, por eles serem justamente criaturas desordenadas, criaturas desorganizadas, criaturas estranhas. A gente conhece em Creature Commandos a unidade de meta-humanos, né, Non-Humans Treatment Division, que é chefiada aí pela Amanda Waller, e o Rick Flag Sr., que é o cidadão grisalhão, que é o pai do Rick Flag que aparece em Esquadrão Suicida, ele é um dos protagonistas da série, né? O Rick Flag Sr., ele é convocado pela Amanda Waller para poder ir até uma nação ali do leste europeu, entender qual é o conflito que está acontecendo, inclusive com uma terrorista de Themyscira. Olha aí, tem todas essas conexões entre Mulher Maravilha, entre o universo DC no geral, isso tem em Creature Commandos. E aproveitando sobre esse rolê dele pegar uma equipe disfuncional e trazê-la para o time A, eu perguntei para o James Gunn o que ele acha disso, né? Qual é a pegada dele com Creature Commandos, e ele me respondeu, olha aí. I think, Creature Commandos, I always loved the idea of it. I love the idea of being able to make an animated series in a big way, that was about these characters that people don't know so well, but could come to love in the same way that I've come to love them. Some of them have been, written about a lot in the comics, and some have barely appeared in the comics. And so to be able to take these characters and to represent them in adult animation has just been a lot of fun. And I think there's something that will speak to anybody with these characters. I think that they're all like us. There's a lot of, sort of downtrodden outcasts in this group, even more so than in Guardians of the Galaxy or the Suicide Squad. These guys are the real, considered the dregs of the universe. And within each of them, some of them are pretty crappy people and some of them are pretty good. And we sort of get to learn each of their stories throughout the series. Então tá, seu James Gunn, vamos conhecer agora os personagens de Creature Commandos. A gente tem o Dr. Fósforo, que é esse cidadão aí esquelético, pegando fogo, radioativo, muito quente, muito queimado. Dr. Fósforo, ele é um personagem, um vilão, que aparece muito em Gotham, inclusive. Então, já deixo aqui em aberto possibilidades que esse personagem pode trazer. E, inclusive, assim como o Dr. Fósforo, cada um desses personagens de Creature Commandos tem uma história que a gente vai acabar, não digo se identificando, porque é muito difícil a gente se identificar com eles, mas pelo menos ver que eles têm um fundamento para serem quem são, né? Que tem muito mais profundidade do que eles serem apenas estranhos e pseudo-vilões, por assim dizer. Cada um tem a sua aventura, cada um tem a sua história que vai fazer a gente simpatizar mais por eles. E aí, por exemplo, tem o Fuinha, que já apareceu em Esquadrão Suicida, e ele é meio que grunhido, né, se é que posso dizer, interpretado pelo Sean Gunn, irmão do James Gunn, que também faz a voz dele lá no Esquadrão Suicida, para mim é um dos personagens favoritos. A gente tem também a doutora Nina, que é a Nina Mazursky, essa aqui é mais esquerda, que usa um traje, né, especial porque ela não consegue respirar oxigênio, né, ela precisa de água para poder respirar, ela é fruto de experimentos, né, e aí por isso ela fica com esse aspecto. Temos a noiva de Frankenstein,
que é interpretada pela Indira Varma. Se você não sabe quem é Indira Varma, ela aparece em Game of Thrones, aparece em Obi-Wan Kenobi, e ela é, como eu disse, a noiva do Frankenstein, criada para ser noiva do Frankenstein, mas ela não tá muito afim não, do monstro de Frankenstein inclusive, né? Porque esse aí à esquerda é o monstro de Frankenstein, que é interpretado pelo David Harbour de Stranger Things, de Thunderbolts, ele que faz a voz do monstro de Frankenstein. Tem essa relação entre eles que você acha que vai curtir muito, de uma mulher que não quer ficar com o cara e o cara quer o tempo todo ficar com ela, quer a vida dela, e o monstro de Frankenstein quer estar com ela. Então tem uma dinâmica aí muito interessante para você assistir. Outro personagem é o G.I. Robot, que é esse cidadão, esse robô com olhos vermelhos ali mais à direita, e ele é um robô criado para proteger os soldados americanos, né? E ele é viciado em matar nazista. É nada mais justo, né? Como dizer aí que ele tá errado, né? De forma alguma. Mas, enfim, ele na série, ele é viciado em matar nazista, ele tem uma participação até bem rápida em Creature Commandos, mas depois a gente entende o porquê da história dele, a gente entende muito mais sobre ele, assim como os demais personagens. O Fui, inclusive, ele tem uma história muito mais profunda que eu acho que vocês vão gostar muito. E sobre o Rick Flag Sr., ele vai ser um personagem muito importante para esse DCU. Rick Flag Sr., ele é interpretado pelo Frank Grillo. E o Frank Grillo, ele faz a voz dele no Creature Commandos e também vai interpretar o Rick Flag Sr. em em Peacemaker, em Superman, sim, o filme que vai vir com David Corenswet, e também em Creature Commandos. São esses três projetos que o Rick Flag Sr. está envolvido. E isso me levou a perguntar para os produtores de Comando das Criaturas, né, Creature Commandos, se o Rick Flag vai ser esse, entre aspas, Nick Fury, né, do universo DC. Se ele que vai ser ali a colinha dos universos. Olha o que eles me responderam. Well, I think he's going to unite the first three projects in the DCU, which is, you know, he's in Creature Commandos, he's in Superman, and then he's a major role in Peacemaker 2, as big as it is in Creature Commandos. So I think that he unites it in that way. But I don't think of him as being the glue that brings everything together. I think that just happens in the world, and we're going to see a lot of these other characters appearing in and out of different projects and being able to see them connected. Pois é, então, já dá para perceber que vamos ter várias conexões com outros projetos de James Gunn antes desse reboot do DCU. Eu diria até que é um soft reboot. Porque, por exemplo, em Creature Commandos, a gente tem menções a acontecimentos do Esquadrão Suicida de James Gunn, que teoricamente está envolvido ali no mesmo DCU do Zack Snyder, né? Se passa no mesmo universo. Mas a gente tem menções a vários acontecimentos. Então, o James Gunn, ele meio que vai fazer reboot no que convém para ele. E isso é reforçado também pela presença do John Economos, que esteve em Peacemaker, primeira temporada, deve retornar para a segunda e aparece na cena pós-créditos de Shazam 2, e também da Amanda Waller, interpretada pela Viola Davis. Já está confirmado que a Viola Davis vai ter uma série da Amanda Waller nesse novo DCU. Ela apareceu naquele Esquadrão Suicida lá do David Ayer, que ninguém gosta. Ela apareceu no Esquadrão Suicida do próprio James Gunn. E ela também aparece em Creature Commandos, dublada pela própria Viola Davis. E isso, como eu disse, é um soft reboot. O James Gunn, ele tá rebootando onde convém, certas coisas que ele usou no antigo DCU ele vai aproveitar, e ele já aproveita em Creature Commandos, e deve fazer isso também nas próximas narrativas, principalmente com a presença desses dois personagens que estão voltando. E aí vocês estão vendo, né? Estão vendo os personagens de Creature Commandos. É natural um pai ter um filho favorito? Será? Vocês que têm irmãos aí, comenta. Pai, a mãe, tem filho favorito? Comenta aqui embaixo. Porque eu perguntei pro James Gunn e pro Dean Lorey se eles têm algum filho favorito dos Creature Commandos, se eles têm algum personagem que o público vai gostar mais, vai querer ficar mais de olho. Como eu disse, o Fuinha me atraiu muito a atenção e assim, claro, mas como eu disse, cada um tem o seu momento, tá? Então, cada episódio vai para um momento de vida de cada membro do Creature Commandos. Assim você aprende muito mais sobre eles durante a narrativa da primeira temporada. E aí, eles resolveram ali responder para mim o que eles acham, qual deles é o favorito. Well, look, I love G.I. Robot. I got a very soft spot for G.I. Robot. I don't know why he's made of metal, he's programmed and everything, but for some reason I feel like a real warmth and sweetness from him, even though he's kind of a killing machine. So I guess he'd be my favorite.
I mean, I wrote them all, so I feel, I feel like a father. Don't love one more than the other, but I do have a particular fondness for the portrayal of Frankenstein by David Harbour, which just makes me laugh all the time. I have a particular fondness for Weasel, who I think is the most fucked over character in all of the DCU. I love Nina Mazursky because the character is so sweet, but also Zoe's portrayal is so heartfelt and pure. And then I think the bride is just kick ass. So I love all the characters in different ways. Mais uma questão que eu queria trazer aqui pra vocês, que não necessariamente é um incômodo, mas eu acho que dá o molho James Gunn, né? A assinatura do James Gunn. Creature Commandos tem muita música, sim. Se você curte, pode ficar muito tranquilo. Mas não música no sentido é um filme musical, uma série musical. Não, não é isso. O que eu quero dizer é que o James Gunn, ele sempre põe várias cenas com músicas tocando, né? Dando a sequência das cenas, como estética de videoclipe, né? Ele faz isso em Guardiões da Galáxia, faz isso em Esquadrão Suicida, em Peacemaker também a música é muito presente. Em Creature Commandos não é diferente. A gente tem muitas músicas, a gente tem muitas cenas com música em que você tem combates e tretas sempre ritmadas ali com alguma música que você possa conhecer ou não, então pode esperar isso. Só que eu acho que às vezes é um pouco demais, tá? Às vezes ele bota demais, então o James Gunn às vezes você podia, né, pesar menos a mão aí nisso aí. Mas tudo bem, é James Gunn, a história ainda é muito boa, então eu vou passar esse paninho pra ele. E falando em história, a trama é realmente bem fechadinha, sabe? A trama é bem redondinha. Você tem uma primeira temporada nessa treta desse país do leste europeu, em que você tem sim algumas referências e surpresas que vão te guiar um pouco para esse novo DCU, mas não espere coisas muito grandiosas e grandes conexões, porque o foco dessa primeira temporada de Creature Commandos, como muito provavelmente deve ser para o resto do DCU, são histórias em que você pode acompanhar em separado. E o Jim Lowry respondeu para mim sobre isso. Olha aí. Well, I mean, I can't speak to James's plans with the rest of the series, but yeah, we really like the idea of being able to come fresh into a new series or something like that and fully enjoy it and sort of get up to speed on what you need to know inside of watching that, as opposed to having to do homework. Yeah, well, it's that exact thing. I think that people need to be able to watch Creature Commandos, and sure, Creature Commandos is connected to other stories. It's connected to, the Suicide Squad and Peacemaker, both before and after. And so, but you don't have to know any of this stuff to watch the show. We explain everything that you need to know. It really is about the present moment. Então, para Creature Commandos, você pode sentar, relaxar e acompanhar uma trama muito adulta, com muito sangue, com muita emoção também, e uma história super fechadinha e sem compromisso. Pode assistir de boas Creature Commandos sem se cobrar de perceber referências ou chaves grandes para o novo DCU. Isso talvez só aconteça com Superman, mas para Creature Commandos eu acho que você tem que ficar ligado mesmo na história desses personagens, nessa trama muito adulta e que você, eu acho, vai curtir. Eu curti bastante Creature Commandos, estou muito empolgado para o que vem aí no DCU, estou muito feliz mesmo com esse resultado. Apesar de que às vezes o James Gunn é muito James Gunn e ele não foge à regra em Creature Commandos. Vai ter muito James Gunn aí, então eu acho que se você tem algum tipo de pé atrás com o coitado, talvez você olhe para Creature Commandos, é James Gunn demais, né? Mas para você que gosta do estilo de direção dele, eu acho que você vai se amarrar, porque a gente tem sim uma série muito redondinha e que você vai assistir, vai curtir e vai viajar. Vai viajar junto, sem cobrança, sem compromisso, para esperar o que vem aí no DCU, na Max, na Warner, nos cinemas e muito mais. Então, se você vai acompanhar Creature Commandos, comenta aqui embaixo, a gente quer saber. A gente quer saber também se a série merece aí um acompanhamento aqui, uma cobertura no Omelete. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.